Olá, eu sou a professora Cláudia Gomes e se liga na curiosidade histórica de hoje. Eu estou aqui na exposição Nossa Luta, a perseguição aos negros durante o Holocausto, no MUCAB, belíssimo museu da história e da cultura afro-brasileira. Essa mostra exibe 23 painéis que falam sobre trajetórias de negros que vivenciaram, durante a inserção do governo nazista na Alemanha, a perseguição. Nessa exposição, eu gostaria de falar particularmente desse cara aqui, ó, o Leopoldo Senghor. Ele nasceu no Senegal em 1906, que na época era uma colônia francesa. E ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar na França. Ele ingressou no exército e na Segunda Guerra foi feito prisioneiro pelos alemães e acabou trabalhando nos campos de trabalhos de 1940 a 1942. Senghor afirmava que foi imposto aos negros uma educação que colocava em suas cabeças os valores brancos, como se fossem valores negros. E por isso a necessidade de encontrar as raízes, a história do povo negro, do povo africano, e encontrar a história da África. Nesse sentido, foi importante o encontro com outros estudantes negros oriundos de diferentes regiões da França e das colônias lá em Paris. Desses encontros surgiu a ideia de uma consciência negra e mais, surgiu a ideia de que a consciência negra era uma necessidade, a ideia de uma consciência pan-africana, que era melhor ainda. Para isso, era necessário envolver os africanos das diásporas, ou seja, os povos que surgiram da imigração forçada dos povos africanos, efetivado pelos europeus e pelas elites americanas desde o século XVI, que foram enviados depois para as Américas. Nesse sentido, alguns intelectuais negros redigiram e publicaram no começo dos anos de 1930 um manifesto tido como a primeira grande tomada de consciência dessa intelectualidade negra. Mas somente nos anos de 1934 e 1935 foi publicado o jornal L'étude Noire, ou seja, o Estudante Negro, dirigido por Aimé Césaire e pelo Senghor, expoente já nessa época dessa rebeldia negra que conseguiu dar uma forma mais clara e definida ao movimento. Importante ressaltar que foi a partir desses autores franceses das Américas que a palavra negritude chegou à Europa, porque foi usada pelos intelectuais negros como uma bandeira de luta, como uma forma de identidade étnica e principalmente como um sinal de orgulho que sentiam de serem negros, orgulho de suas origens. Mas afinal de contas, o que é a negritude? É um conceito difícil de definir, mas para Senghor, que era um intelectual brilhante, era a necessidade, antes de qualquer outra coisa, que os negros tivessem autoestima. Isso porque, para ele, os povos das Américas e principalmente das Antilhas, ele via que não tinham um passado histórico, daqueles países que não eram seu país de origem. E, para isso, eles precisavam conhecer sua história, seu passado africano. Era necessário resgatar a história da África, a história dos povos e resgatar suas raízes históricas. Para Senghor, era preciso valorizar o que os séculos de dominação e de escravização foi depreciado pelos brancos da cultura negra. Mas Senghor também sabia que a África não era ou não é ainda uma única nação. A África é composta por muitos países, por uma diversidade incrível de povos. E por isso que ele buscou no conceito do pan-africanismo, o passado cultural comum, os valores negros que ele achava fundamentais para resgatar e aumentar a autoestima dos povos africanos.
E aqui sim chegamos ao que me parece a essência do movimento da negritude, que são os valores negros que ressaltam a beleza, as manifestações artísticas e a cultura do povo negro. Negritude significa a soma total dos valores africanos, a importância da beleza do continente, da música negra, da arte negra, da dança, dos ritmos musicais negros, enfim, da beleza e da alegria que os povos africanos, os povos negros, têm até hoje. Nesse sentido, vale ressaltar a importância da arte e da poesia para o movimento da negritude, pois através da poesia, primeiramente, através da revista Lettres Noires, que o movimento negro conseguiu expor melhor os seus objetivos. Após se libertar do campo de concentração nazista, os ensaios e poemas de Léopold Senghor enfim foram publicados. Na política, Senghor foi deputado pelo Senegal na Assembleia Nacional Francesa por 10 anos, sendo o primeiro negro a ocupar esse cargo. Quando o Senegal se tornou independente em 1960, Senghor elegeu-se presidente da nova república e ocupou o cargo até o final de 1980, através de eleições democráticas. Defensor de um governo socialista, Senghor buscou desenvolver a agricultura, melhorar as condições de vida da população e diminuir a desigualdade social. Senghor viveu e lutou para concretizar os objetivos da juventude propostos por ele e seus amigos, os estudantes negros, que lutaram contra o colonialismo e o racismo. Parece natural hoje em dia a ideia de consciência negra, não é? Mas a gente tem que ter em mente que até bem pouco tempo essa expressão não existia e mais, até bem pouco tempo ter orgulho de ser negro era bem difícil. E é por isso que é tão importante, por exemplo, a comemoração do Dia da Consciência Negra e das ações afirmativas, coisas que infelizmente ainda tem gente que não entendeu e que é contra. Dizer que não são necessárias é um erro, mas elas são ações fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e menos racista.